Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? Então, vamos continuar aqui o estudo da biologia nessa videoaula aqui do seu canal Videoaula de Biologia. Eu vou te falar da fermentação alcoólica e da fermentação lática. Duas fermentações a gente estuda nessa videoaula. Você vai ver que na fermentação alcoólica ocorre a produção, como o nome já diz, do álcool etílico. Portanto, a fermentação alcoólica ela é empregada na produção de bebidas alcoólicas. Além do álcool etílico, é formado também o gás carbônico, que lá no interior da massa do pão, ao expandir, ao tentar fugir, ao sair literalmente da massa, ele acaba expandindo a massa, fazendo o pão crescer, fazendo a massa crescer. Portanto, a fermentação alcoólica também tem emprego na panificação. A fermentação lática produz o ácido lático, que dá aquele azedinho do iogurte, dos queijos. Por isso, ela é empregada na produção de derivados do leite, tá ok? Você vai ver que a fermentação lática também pode acontecer no tecido muscular, nas células musculares, quando o exercício é de força de curta duração e se faltar oxigênio por algum motivo, as células da musculatura estriada esquelética podem fazer fermentação lática, lançar a mão desse processo anaeróbico. A gente está falando das fermentações que vão ter ali o consumo da glicose, a quebra da glicose, a separação dos átomos de carbono da glicose na ausência do gás oxigênio. Por isso que a gente chama esses dois processos de anaeróbicos ou anaeróbios. Você vai ver então as duas fermentações, dando uma visão geral aqui já para vocês. Se você gostar da aula, dê um like, se inscreva no canal Videoaula de Biologia. Eu espero que você goste da aula mesmo. Vamos para ela então. Muito bem, então a gente está aí falando da fermentação. A gente vai estudar a fermentação alcoólica, a fermentação lática. Aqui você já vê os Saccharomyces, você vê algumas células, aliás, né? Aqui você vê uma célula, aqui você vê outra célula, aqui embaixo tem mais uma, aqui tem mais outra, ou seja, você vê uma colônia de Saccharomyces. Você vai ver que esse fungo é empregado na produção de bebidas alcoólicas e também na panificação, ele que vai fazer fermentação alcoólica. Vamos ver na sequência então, dando conceitos para vocês. As fermentações ou fermentação simplesmente é um processo anaeróbio do catabolismo, ou seja, dele não vai participar o oxigênio do ar, sem a presença do gás oxigênio, tá ok? Então é caracterizado pela quebra da molécula da glicose, tá vendo? A quebra da molécula da glicose, tá certo? Na ausência do gás oxigênio. A gente sabe, né, turma, que quando o gás oxigênio participa do processo, ocorre a formação de mais adenosina trifosfato. O interesse aqui desse processo metabólico é, no final, formar ATP. A gente sabe, isso eu tenho te falado, né, que o ATP é o que mantém de fato a célula viva e funcionando. Esses processos que a gente chama de metabolismo energético, inclusive nutrientes energéticos, que são os carboidratos e os lipídios também, claro, terminam com a síntese do ATP, se destinam à formação do adenosina trifosfato, tá ok? Sempre tenha isso em mente, que o final de tudo isso é a produção do ATP, que é o que de fato mantém a célula viva e funcionando, tá certo? Tá, vai ocorrer na ausência do O2, isso significa que vai produzir menos ATP. Aqui nas fermentações nós vamos ter a produção de 2 mols de ATP por molécula de glicose, por mol de glicose. Enquanto que na respiração aeróbica, ou aeróbica, que utiliza o gás oxigênio, nós temos a formação de 36, 38 ATPs, muito mais, né? Então vamos lá, ficando aqui na fermentação, né? Nós temos aqui a consequente formação de menos adenosina trifosfato, tá vendo? É isso que eu tô te falando, por isso que tá aparecendo aqui que vai ser formado menos ATP. Isso não é um problema para a célula, porém, tá certo? Onde ocorre? Nós temos aqui, lá no interior da célula, na parte fluida, viscosa da célula, ou simplesmente a porção interna da célula, que está entre ali as organelas e a membrana plasmática. Essa parte fluida viscosa é o que a gente chama de citosol ou hialoplasma. Você pode chamar essa porção também de hialoplasma, talvez você conheça por hialoplasma. Citosol é mais recente falar.
Os tipos de fermentação que a gente estuda nessa aula já apareceu para vocês: a fermentação alcoólica, utilizada na panificação e também, obviamente, na produção de bebidas alcoólicas. A fermentação lática, que vai ser utilizada principalmente na produção de derivados do leite, como iogurtes e queijos, por exemplo, tá ok? Mas eu te disse no comecinho dessa aula, claro, que na aerobiose ou em baixa oxigenação, a musculatura, o tecido muscular estriado esquelético pode fazer fermentação lática também, para manter a produção do ATP e manter o exercício. Geralmente exercício de força, fazer força dura pouco tempo em geral, então não vai faltar ATP para esse tipo de exercício. Muito bem, então, turma, tá aí, fermentação alcoólica, vamos começar por ela. Na sequência a gente vê a fermentação lática, aí a gente fecha a nossa aula. Então vamos lá, equação geral da fermentação alcoólica. O que você precisa saber? Que nela vai entrar a glicose, claro, o nosso nutriente energético que vai ser utilizado aqui. A fórmula molecular da glicose está aí para vocês, C6H12O6, essa é a glicose. Veja que não tem o gás oxigênio, ela já é quebrada em etanol, são 2 mols de etanol por mol de glicose, é mol, não molécula, não sei se eu falei molécula lá atrás, é mol, considere, tá certo? C2H5OH é a fórmula molecular do álcool etílico ou etanol, vai formar também 2CO2, gás carbônico é produzido nesse processo. Na fermentação lática nós temos um ácido que vai diminuir o pH, o ácido lático, lógico, e além disso não vai ter a formação do CO2 que aqui é formado. Então aqui na alcoólica tem gás. Se esse processo estiver ocorrendo no meio aquoso, numa solução aquosa, borbulha, formam-se bolhas que são o gás, que é exatamente bolhas do gás carbônico, melhor dizendo. Na fermentação lática não tem a formação de bolhas se o processo, obviamente, estiver ocorrendo em meio aquoso, mas diminui o pH. Então já é para uma forma de você diferenciar, já te dizendo aí, fermentação alcoólica da fermentação lática, tá ok? Esse processo vai formar 2 ATP, 2 mols de ATP por mol de glicose. Quem faz fermentação alcoólica, turma? Fungos unicelulares, leveduras, Saccharomyces cerevisiae, por exemplo, né? O nosso fermento biológico levedo da cerveja, tá certo? Nós temos aqui importâncias ou aplicações, né, econômicas, importâncias econômicas, você pode considerar assim: produção de bebidas alcoólicas, tá aí o vinho, a fermentação do açúcar da uva, né, suco de uva natural, sem conservante, em contato com o fermento biológico que você compra na padaria, o fermento vai fermentar literalmente o açúcar do suco de uva, produzindo álcool etílico. Você tem ali o suco de uva virando vinho. É um jeito prático, bem simples de você fazer uma experiência em que você produz vinho a partir do suco de uva mais fermento biológico. Claro que esse vinho é ruim, você não vai tomar isso, teria que purificar, lógico. Panificação é o que eu te falei. O CO2, tá vendo? Aqui a gente tem o CO2, né? O CO2 formado no processo, toma daqui, ó, a molécula do CO2 formada, né? Ele forma-se no interior da massa do pão. Então, por efusão, esse gás sai do interior, né, tende a passar por espaços pequenos, né, e ele acaba empurrando a massa do interior para a periferia. Isso faz com que a massa aumente de volume. É por isso que o gás carbônico da fermentação produzido nesse processo, que é a fermentação alcoólica, acaba aumentando o tamanho da massa. Ele é utilizado na panificação, portanto. Claro que o álcool etílico, né, ele evapora, tá? Ele é produzido em baixa quantidade e ele acaba evaporando por causa do calor do forno, né? Senão o pão ele ia embriagar também, se ele tivesse teor alcoólico. Não é nada disso, a gente sabe, lógico. Aqui detalhes para vocês, turma. Ó, fermentação alcoólica detalhada. Eu tô colocando a glicose aqui para vocês. E olha só, os 6 átomos da glicose. Deixa eu fazer um rabisquinho melhor aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos da glicose. Eu representei em forma de bolotinhas, tá certo? Você vai ver que na fermentação alcoólica nós vamos ter aí a quebra, literalmente, da glicose ao meio. Então, na glicose com 6 átomos de carbono, pronto, ela já vai virar 2 compostos. Ácido pirúvico aqui em cima, ácido pirúvico aqui embaixo. Em pH celular, o ácido pirúvico perde o seu hidrogênio e fica na forma desprotonada, sem o hidrogênio, sem, obviamente, os prótons do hidrogênio, os elétrons também.
os prótons H+, perde o hidrogênio simplesmente, deixa eu te falar desse jeito, ele fica na forma de piruvato. Aqui eu não escrevo, eu sigo a maioria dos livros, tá, de ensino médio, material de ensino médio, não fala piruvato, mas se você pegar um livro universitário, você vai ver que a glicose ela é quebrada em 2 piruvatos. Piruvato é a forma desprotonada do ácido pirúvico, tá ok? Eu vou deixar ácido pirúvico aqui para vocês. Veja só, cada ácido pirúvico tem apenas tá vendo? 2, 3 átomos, são os átomos exatamente aqui da molécula da glicose. Então, você está vendo, a glicose ela é desmontada, quebrada ao meio. Isso lembra muito a glicólise, isso é, na verdade, a glicólise, né? Na glicólise lá da respiração celular, a glicose é partida ao meio. A glicólise acontece nas fermentações, é o que você está vendo aí. Essa quebra da glicose ao meio já forma os 2 ATPs, pronto, isso é o saldo final, tá certo? Eu já estou te mostrando os ATPs que são formados. E além disso, os NADH, olha só, os hidrogênios da molécula da glicose vão para o NAD+, tá? Esse composto aqui, ó, ele era antes isso daqui, ó, NAD+, tá certo? Aí, claro que a quebra da glicose libera elétrons e H+, tá vendo? Nós temos aqui 2 H+, 2 prótons H+, e 2 elétrons, tá ok? Isso que eu acabei de escrever aqui, desculpa a letra, tá, gente? É resultante da quebra da molécula da glicose. Esses elétrons e esses H+, vão para o NAD+, tá certo? Nós temos aqui 2 H+ e 2 elétrons, juntando-se aqui com o NAD+, para ele virar NADH. O que é esse NAD? É o nicotinamida adenina dinucleotídeo, tá certo? Nós temos aqui um transportador de prótons H+ e de elétrons. Esses elétrons, esses H+, eles são liberados toda vez que um composto orgânico tem seus átomos de carbono separados. Por que existe o NAD+, que vira NADH quando pega prótons H+ e elétrons? Porque esses H+ e esses elétrons vão lá para o final do processo todo. Olha só, o ácido pirúvico está aqui embaixo, está aqui em cima, né? Tá certo? Olha o que acontece, o ácido pirúvico precisa virar etanol. Esse de cima e esse de baixo. O etanol tem só 2 carbonos, né? O álcool etílico. Pronto, tá? Eu tenho 2 carbonos. O que acontece então com o ácido pirúvico? Primeira coisa, ele pede um carbono. E esse carbono sempre vai sair, turma, na forma de CO2. Não sai carbono apenas. Sai carbono na forma de CO2. Então, um dos átomos de carbono já saiu aqui nesse CO2 que está aqui em cima. O outro saiu aqui nesse CO2 que está aqui embaixo. Para formar o etanol, precisa, olha só, precisa, rabisquei ali, desses elétrons, desses prótons H+, perdão, desses elétrons agora sim que estão aqui embaixo, só que eles estão sendo transportados pelo NADH. Olha só, então, o NADH, ele entra aqui no processo, deixando o que? Os 2 H+, aqui é mais, e os 2 elétrons aqui no final do processo. Aqui é a mesma coisa, nós temos 2 H+ aqui e 2 elétrons aqui no final do processo, tá ok, gente? Confuso isso? Difícil? Então é só lembrar, né? Nós estamos aqui fazendo o quê? Separando átomos de carbono da glicose. A gente sabe que separar átomos de carbono da glicose libera energia, transfere, no caso, essa energia vai ser transferida lá para o adenosina trifosfato, que é o que de fato mantém a célula viva funcionando. Uma visão geral, ainda é uma visão geral, né? Eu coloquei detalhada, mas ainda é uma visão geral desse processo que é muito mais complexo, tá? Se você tiver dúvida mesmo assim, me pergunte. Fermentação lática, para a gente fechar aqui nossa aula de fermentações, nós temos a glicose. Olha só, ela vai ser quebrada em ácido lático. Pronto, só isso, né? O ácido lático é exatamente metade da glicose. A glicose é C6H12O6, o ácido lático é C3H6O3, está aqui os 2 ATPs do processo. Quem realiza a fermentação lática? Bactérias, principalmente do gênero Lactobacillus, está lá no iogurte, não é isso? Células musculares quando está com baixa oxigenação, é o que a gente chama assim, ó, de hipóxia, tá? Quando está com baixa oxigenação. As importâncias, aplicações econômicas, produção dos derivados do leite, como leite fermentado, queijos, que delícia, iogurte e assim por diante, como por exemplo coalhada. Você gosta de coalhada? É o leite azedinho, né? Azedado, é o leite coalhado. Tá aí, passou pelos processos aí de fermentação lática, certo? Detalhes, você vai ver que é muito parecido aqui, ó. Nós temos glicose virando ácido pirúvico ou piruvato, tá certo? O ácido pirúvico desprotonado, sem um H+.
dando aí, formando, terminando com ácido com um ácido lático, tá certo? Do ácido pirúvico para o ácido lático. Vamos ver aqui, a glicose com seus 6 átomos de carbono, ela é quebrada de novo em 2 ácidos pirúvicos, tá aqui, ó. Em cima, um ácido pirúvico com 3 átomos de carbono. Aqui embaixo, ácido pirúvico com seus 3 átomos de carbono. Lembrando que esses átomos de carbono vieram aqui da glicose que foi quebrada, tá vendo? Então, o que acontece? Tá, já formou os 2 ATPs. Nós já temos o saldo de ATPs. Aqui são 2 ATPs. E, de novo, os 2 NADH. Você tá vendo? É toda vez, né? Quebrou a glicose, libera 2 prótons H+, e 2 elétrons que ficam lá soltos na célula. Eles não podem ficar circulando pela célula. Lá no citosol, eles vão reagir com organelas, com as membranas das outras organelas e destruir todas essas estruturas da célula. Então é uma energia muito grande. O que é energia química, aliás? É esse fluxo de prótons H+, e de elétrons. Esse fluxo não pode ser desordenado, caótico, né? Então o NAD, inclusive, ele existe para orientar e organizar esse fluxo de elétrons para que essa energia não seja dissipada de qualquer forma deletéria, inclusive para as organelas celulares, para a própria célula, tá? Então o NADH é importante, ele vai entrar lá no final, ó. No final a gente tem a formação do ácido lático, que tem 3 átomos de carbono, são os átomos de carbono lá da glicose, tá em azulzinho, mas são os da glicose, só que precisa dos elétrons e dos prótons H+, trazidos aqui pelo NAD. Então, mais uma vez, né, o NADH vai deixar 2H+, 2 elétrons aqui em cima para formar esse ácido lático a partir desse ácido pirúvico. Aqui embaixo o NADH vai deixar 2H+, e 2 elétrons também para que ocorra a formação desse ácido lático aqui embaixo, fechando todo o processo. Então tá aí, fermentação alcoólica, fermentação lática, o esqueminha que você acabou de ver. Eu espero que essa aula tenha te ajudado, que você tenha aprendido. Até a próxima aula, turma.